Versículo 45, aleluia, um texto conhecido, mas irmãos, eu quero falar um pouquinho como é importante Jesus ter o controle do barco da nossa vida, amém? Quem encontrou o texto pode dizer amém? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Amém? Possa tomar o teu assento, por gentileza, glorificando ao Senhor com uma salva de palmas bem alegre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite já de imediato, irmãos, passar direto ao profético da mensagem que Deus colocou no nosso coração. O Evangelho de Marcos, irmãos, é um evangelho muito prático. Marcos, quando ele escreve esse evangelho, ele mostra, irmãos, Jesus operando de uma forma prática. E o texto que ora nós fizemos menção, vai falar, irmãos, que Jesus ele estava na Judeia. E, irmãos, quando ele estava ali na Judeia, naquela época, naqueles dias, irmãos, Herodes mandou matar João Batista. E quando João Batista, irmãos, foi decapitado, foi morto, então seus discípulos, irmãos, foram até Jesus e contaram tudo que Herodes tinha feito com Jesus. Jesus, quando ouve, irmãos, o que havia acontecido com o seu primo, então ele pega os seus discípulos e ele sai para um lugar deserto, porque ele queria, irmãos, ter um momento a sós, em particular com os seus discípulos. Talvez Jesus naquele dia traria alguma revelação para os seus discípulos acerca da vida de João Batista, ou até mesmo acerca daquilo que poderia acontecer na sua própria vida, haja visto que pouco tempo mais tarde seria ele mesmo que teria que selar o testemunho da sua pregação com a sua própria vida, realizando assim, irmãos, a grande expiação para a qual ele veio. Só que a Bíblia vai nos revelar que Jesus se ausentando para esse lugar deserto, as multidões, irmãos, olhando para Jesus e vendo para o lugar que a embarcação ia, eles fizeram uma volta por terra para estar com Jesus. Por quê? Aonde estava Jesus, as pessoas queriam estar junto. E quando aquela multidão, irmão, chega ali, aleluia, Jesus então sente compaixão deles. E Jesus, irmãos, começa naquele momento a falar para aquele povo. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus realiza naquele lugar a segunda multiplicação de pães. Deus, irmão, Jesus sacia a fome espiritual e a fome física daquelas pessoas naquele dia. E agora, irmãos, quando isso está sendo feito, a Bíblia diz que Jesus pega os discípulos e obriga eles a entrar no barco. Jesus, irmãos, coloca eles, talvez eles não queriam, e Jesus diz: olha, entre nesse barco e vão para a região de Betsaida. Eu ainda vou ficar aqui, aleluia, despedindo esse povo, atendendo essa multidão. Talvez eles não queriam deixar Jesus sozinho, com medo, irmãos, que acontecesse com Jesus a mesma coisa que havia acontecido com João Batista. Mas de tanto Jesus insistir e obrigar eles a embarcar naquela embarcação, eles então sobem e começam a remar. Jesus, irmãos, despede a multidão naquele dia, e a Bíblia diz que ele vai orar então, ele vai clamar a Deus, e ali, irmãos, a tarde vem, e não somente a tarde, mas também a noite vem. E a Bíblia vai nos dizer que ainda quando era tarde, isso é muito importante de nós frisarmos nesta noite, que quando ainda, irmãos, era de tarde, Jesus olha, irmãos, para os discípulos e vê que eles estão, irmãos, remando com muita dificuldade. Por quê? Porque o vento era contrário. E Jesus, irmãos, permanece ali orando, Jesus permanece, irmãos, clamando, Jesus permanece buscando a presença do Pai.
E a Bíblia diz que quando chega a quarta vigília da noite, então Jesus agora vai em direção ao barco, caminhando, irmãos, por sobre as águas. E quando eles olham, irmãos, dentro daquela embarcação, aquele ser caminhando por sobre as águas, a Bíblia diz que eles se desesperam e começam a gritar. Por quê? Porque eles acharam que era um fantasma. E então Jesus, irmãos, tem que bradar dizendo: olha, não temos, sou eu. E quando, irmão, Jesus entra naquele barco, a Bíblia diz que tudo se acalma. O barco começa agora a fluir. Eles começam, irmãos, a ir em direção ao seu destino. E ficam todos assombrados e pasmados, maravilhados, aleluia, com a maneira que o vento se aquietou quando Jesus subiu no barco. Eu quero, irmãos, em rápidas palavras nesta noite, de uma forma bem prática, tanto quanto é o Evangelho de Marcos, compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo me fez, irmãos, enxergar na tarde de hoje dentro desse texto. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é o que nós encontramos na parte A do versículo 48 que nós lemos, aonde nós lemos aqui, irmãos, que o vento, aleluias, e vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Eu quero trabalhar primeiramente sobre isso. Aqueles homens, irmãos, eles estavam naquela embarcação, e estavam, irmãos, naquele mar, estavam, irmãos, navegando com o barco, só que a Bíblia diz que soprou o vento. E toda vez, irmãos, que eu medito nessas passagens que aconteceram, irmãos, no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, ali, irmãos, eu vejo que as pessoas que estavam dentro daquele barco não eram pessoas comuns, não eram pessoas, talvez como muitos de nós, que nunca tomamos um remo na mão para remar um barco, nunca pegamos uma tempestade em alto mar. Muitos talvez nunca subiram num barco para estar, irmãos, navegando em algum lugar. Aquela equipe que estava dentro daquele barco, tinha pessoas ali que eles não eram navegadores de certo, mas tinha navegadores profissionais ali. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele dia o vento começou a soprar, e eles, irmãos, começaram a ficar fadigados, cansados. Por quê? Porque o vento lhe era contrário. Escute-me bem, o que eu vejo, irmãos, primeiramente quero compartilhar convosco nesta noite. Nós poderemos, irmãos, igualar a nossa vida a uma grande navegação, porque, irmãos, nós nascemos e temos um destino. Jesus havia dado uma ordem para aqueles homens, dizendo: vocês vão até Betsaida, e eles saíram, irmãos, com um lugar para chegar. Só que a Bíblia vai dizer que no decorrer do percurso, alguma coisa, irmãos, começou a mudar a caminhada, começou a mudar a jornada, porque um vento começou a soprar contrário. E na medida que aquele vento começou a bater contra aquele barco, aleluia, aqueles homens começaram a ficar cansados, aqueles homens começaram a ficar afadigados, porque, irmãos, a situação que eles estavam vivendo ou vivenciando estava requerendo deles um esforço maior. Quando eu olho para isso, eu fico pensando na minha e na tua vida. Quantas das vezes nós estamos indo, irmãos, em direção de alguma coisa, só que a nossa caminhada começa a ficar difícil, a nossa jornada, irmãos, começa a ficar trabalhoso. E quem aqui já não se fadigou? Quem aqui já até mesmo não cansou diante de uma situação? Quem aqui até mesmo já não pensou, irmãos, em deixar os remos de lado e deixar a embarcação da sua vida à deriva nesse mar, aleluia, sendo, irmãos, levada conforme o vento vai tocando? Quem aqui já não cruzou os braços e não pensou: não adianta eu fazer mais nada, não tem, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir realizar os meus ideais, os meus projetos? É isso que eu enxergo, irmãos, quando eu vejo os discípulos naquele lago, naquele mar, irmãos, navegando, tentando, irmãos, remar contra o vento e não conseguindo, irmãos, avançar na caminhada. Por quê? Porque há coisas na vida que, por mais que a gente se esforce, você não consegue sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de alguém para estar com você, você precisa de alguém para estar no teu barco, aleluia. E a Bíblia vai nos revelar no texto que nós temos, que Jesus, irmãos, lá de onde ele estava, ele olha para os discípulos no mar, diante daquela situação, e era de tarde, e ele, irmãos, não vai ao encontro deles, ele fica na oração e espera, irmãos, até a quarta vigília da noite. Por que que Jesus fez isso? Eu, irmão, sublinhei aqui. Por que que Jesus fez isso?
Porque Jesus, irmãos, queria dar uma lição para aqueles homens. Jesus queria que eles aprendessem que por mais que eles se esforçassem, há coisas na vida que se Jesus não estiver no barco, não acontece. Essa lição, irmãos, é transliterada para os nossos dias. Nós temos que aprender que por mais que a gente se aplique, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, por mais que a gente batalhe, há coisas na vida que se Jesus não tiver, nós não vamos conseguir realizar. E eu estou falando de homens que conheciam a arte da navegação. Foi lido aqui, aleluias, ainda nesta noite, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se não é Deus, irmãos, tomar conta da nossa vida, se não é Jesus assumir o controle da nossa vida, ei, você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas há circunstâncias que vão acontecer no decorrer do caminho, que vão te impedir de você realizar os teus sonhos, vão te impedir de você realizar os teus projetos. Chega agora a quarta vigília da noite, e a Bíblia vai nos revelar o texto que nós lemos, que Jesus agora vai caminhando, e ele vai caminhando, irmãos, sobre as águas daquele lago. É a segunda vez que Jesus caminha sobre as águas daquele lago. E ele vai caminhando, irmãos, ele vai andando, e algo que me chamou a atenção quando eu li esse texto, é que o escritor fez questão, irmãos, de relatar que Jesus queria passar adiante deles. Então veja bem, Jesus vai caminhando, mas ele não vai caminhando em direção ao barco. Ele vai caminhando, irmãos, para passar adiante da embarcação, na frente da embarcação. E por que Jesus queria fazer isso? Porque Jesus, irmãos, ele queria se posicionar entre eles e a situação que eles estavam enfrentando. Só que quando Jesus vai caminhando, a Bíblia diz que eles olham e veem aquele homem caminhando por sobre as águas. E o que eles fazem? Eles se desesperam. Eles começam a gritar dentro daquele barco. E eles começam a dizer: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. O pânico tomou conta, aleluias, daqueles homens que estavam ali. E cabe nós lembrarmos nesta noite que fazia poucas horas que eles estavam junto com Jesus. Jesus não tinha trocado de roupa. Por que então eles não reconheceram Jesus? Porque estava escuro. Mas escute bem, quem poderia caminhar sobre as águas? Quem? Eles deveriam saber que era somente aquele que era o Filho de Deus. Agora, por que eles olham para Jesus sobre as águas e eles pensam que era um fantasma? Escute-me bem. Porque quando nós estamos num momento difícil da vida, nós não conseguimos enxergar as coisas claramente. É por isso, irmãos, que quando as coisas não vão bem, não é bom a gente tomar decisões nenhuma. Quando Jesus ele quer passar à frente daquela embarcação, é porque Jesus está dizendo que aqueles homens, eles não tinham condições de tomar decisão nenhuma naquele momento. Por quê? Eles estavam transtornados pela dificuldade que estavam enfrentando. Então Jesus queria chegar na frente da embarcação e tomar controle da situação. Só que o desespero daqueles homens não fizeram ele reconhecer isso. Escute-me bem. Quantas das vezes Jesus quer tomar o leme da embarcação da tua vida? Quantas das vezes Jesus, ele quer tomar o controle da tua vida, mas você, por causa do desespero, da situação que está passando, você não reconhece isso. Você não entende a obra que ele quer fazer, aleluias, na tua vida. Aqueles homens estavam com a visão ofuscada por causa das dificuldades. E é natural, meus irmãos, que nos momentos difíceis que nós enfrentamos, a gente fique com a visão turva. Alguns até chegam a perguntar: onde está Deus? Alguns chegam a pensar que Deus não os ama, que Deus até é cego e surdo porque não enxerga e não ouve eles. Quantos aqui já não se sentiram rejeitados por Deus? Porque o vento está batendo forte contra a embarcação da tua vida. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você nessa noite.
Quem sabe você está no meio do mar da vida, sendo açoitado por um vento contrário, se sentindo totalmente distante ou abandonado por Deus. Mas eu quero te dizer que é um Jesus na beira da praia, contemplando tudo que está acontecendo, aleluias, na tua vida. Ele está contemplando tudo que você está passando. Ei, esse vendaval pode estar te causando medo, pânico, desespero, mas não impediu Jesus de olhar para você. E eu, como profeta da casa de Deus, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus está caminhando sobre esse mar revolto, porque Ele quer subir na tua embarcação, e Ele quer fazer você sentir calmaria, sentir paz, sentir aconchego. Ei, meu irmão, minha irmã, levanta a tua mão para o céu, glorifica o nome dEle, porque nesta noite você não vai continuar remando sozinho. Cristo vai subir nesse teu barco, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele quer se posicionar diante da tua vida. E o Espírito de Deus me faz lembrar de Israel peregrinando no deserto. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus guiava a nação de Israel de dia numa nuvem, de noite numa coluna de fogo. E o mistério é que quando, irmãos, a nuvem se movia, Israel ia atrás. Quando a coluna de fogo se movia, Israel ia atrás. Mas quando a nuvem parava, Israel parava. Quando a coluna de fogo parava, Israel também parava. E aqui está uma revelação para nós. Nós precisamos aprender a andar atrás de Cristo e não na frente de Cristo. Jesus queria passar adiante daquele barco, mas eles se desesperaram, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Mas nós lemos aqui que eles, perturbados pela visão, qual é o eco que eles ouvem no meio daquela escuridão? O eco que eles ouviram naquele dia foi o seguinte: tem de bom ânimo, não tem mais. E aqui está o núcleo da mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque aqueles homens, eles estavam navegando com dificuldade, não conseguindo prosperar na sua navegação. Estavam em meio a uma escuridão e de repente eles olham e calculam que um fantasma está vindo. O desespero toma conta. E talvez alguém gritou dizendo: está tudo perdido. Quando eles gritaram isso e confabularam entre si, agora sim estamos perdidos, do meio da escuridão, do meio daquela situação que os amedrontava, uma voz bradou dizendo: se animem, não temam. E esta mesma voz ecoa em nosso meio nesta noite. Te anima, levanta a tua cabeça. Não fique pensando que essa situação vai fazer você naufragar no meio desta jornada, não. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Te renova nesta noite, alimenta as tuas forças com esta palavra, te anima, porque nada está perdido. Ei, ao Deus do céu contemplando você, nada vai ficar como está, diz o Senhor nesta noite, aleluia. Te anima e não temas. Irmãos, o medo, na maioria das vezes, é um problema muito grande. Porque o medo nos faz nós nos acomodarmos. O medo nos faz nós ficarmos prostrados. O medo faz nós deixarmos de ser ousados. E nós precisamos, irmãos, de ousadia. Eles estão nesse cenário. E a voz que vem da boca de Jesus é: se animem e não temam, nada está perdido. E quando Jesus pronuncia isso, a Bíblia diz para nós encerrarmos, que Jesus sobe naquele barco. E quando Jesus sobe naquela embarcação, quando Jesus sobe naquele barco, aleluia, para estar com eles, o vento se aquietou. E eu quero dividir, irmãos, a última parte dessa mensagem em dois prismas.
O primeiro é que Jesus não te abandona nos momentos de dificuldade. O diabo te abandona. O diabo, irmãos, quando você chega no fundo do poço e você procura ajuda, o que ele diz? Ele diz, olha, não tem mais nada que eu possa fazer. Agora Jesus não é assim. Jesus, quando você está no meio de um vendaval, no meio de um grande temporal, no meio de uma grande luta, quando você olha e a escuridão tomou conta da tua volta e você pensa que não tem mais nada para você fazer, aí ele chega e diz, deixa eu subir no teu barquinho. Deixa eu subir na embarcação da tua vida. Deixa eu entrar. Eu quero seguir remando com você. Mas Jesus, eu estou no meio de uma prova, não faz mal. Jesus, eu estou no meio de uma luta, não faz mal. É nesse momento que eu quero estar dentro do teu barco. Aleluia. E aqui está, irmãos, uma grande diferença entre você servir a Deus e você não servir a Deus. Porque aqueles que servem a Deus, eles enfrentam temporais da vida. Eles enfrentam problemas. Eles enfrentam dificuldade. Foi assim com os nossos irmãos do passado. E nós não somos melhores do que eles. Jesus, ele foi bem claro quando ele disse, no mundo passareis por aflição. Agora o grande diferencial é esse. É que Jesus, nos momentos difíceis da vida, ele se aproxima do teu barco. Ele se aproxima do meu barco para subir nele. Talvez você olhe para os lados e as densas nuvens de trevas roubaram a tua visão e você não consegue enxergar algo melhor lá na frente. Você só sente o vento, é o adversário que você não enxerga. E como é difícil lutar contra aquilo que nós não enxergamos. Como é complicado se defender de algo que é invisível. Mas é nesse cenário que Jesus vem e diz, deixa eu subir nesse barco. Deixa eu subir nesse barco. Eu quero estar contigo. Eu quero fazer parte da tua história. Eu quero fazer parte, aleluia, do teu dia a dia. Quando o vento soprar, eu quero estar do teu lado para te ajudar. Quando o mar se revoltar debaixo dos teus pés, eu quero estar dentro do teu barco para fazer bonança e calmaria. Olha quão grande é o amor desse Jesus, meus irmãos. Passaram-se quase 2000 anos dessa história, mas ele ainda continua se direcionando a cada barquinho que está aqui nessa noite. Porque cada um de nós somos um barquinho no mar da vida. Enfrentamos as nossas lutas, enfrentamos as nossas dificuldades. Situações vêm que nós colocamos a cabeça no travesseiro, mas o sono não vem. Porque não sabemos o que vamos fazer, como vamos resolver. Há situações que nós até mesmo preferimos muitas das vezes guardar na gaveta do esquecimento, porque não achamos solução para ela. Pois bem, eu quero te dizer que em meio a esse cenário, tem um Cristo que quer subir no barquinho da tua vida. Tem um Cristo que ele quer continuar navegando junto com você. O segundo prisma que eu quero encerrar nessa noite. Nós lemos aqui, irmãos, no versículo 51, que quando Jesus subiu naquele barco, o vento se aquietou. Não existe situação que não mude quando Jesus entra nela. Não existe, irmãos, vento que não se acalme quando Jesus determina. Não existe, irmãos, situações contrárias que vão perdurar na tua vida quando Jesus decide agir. Nós lemos na abertura do culto dessa noite que o próprio Deus disse através da boca do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Sabe o que eu e você temos que fazer? É deixar Jesus entrar na embarcação da nossa vida. É deixar Jesus assumir o controle, meus irmãos.
Um grande problema, sabe qual é? É que nós somos orgulhosos. E nós queremos, aleluia, provar para nós mesmos que a gente pode, que a gente tem condições, que a gente consegue, que a gente não precisa de Jesus. A gente tem essa necessidade de mostrar para nós mesmos que a gente consegue chegar lá, sem ajuda de ninguém. Só que como aqueles discípulos estavam, irmãos, no meio daquele mar, no meio daquela escuridão, eles só sentiam o vento soprar, mas eles não enxergavam. Há coisas na vida que acontecem que a gente nem sabe como ou por que acontecem. Não é verdade? Com as nossas mentes limitadas, procuramos razões que vêm explicar por que eu estou passando por isso. Por que isso está acontecendo? Talvez eles dentro daquele barco pensavam assim: nós só estamos fazendo o que Jesus mandou. Ele mandou nós navegar para Betsaida, nós estamos navegando para Betsaida. E por que tudo isso está acontecendo? Por que esse vento? Por que essa dificuldade? Eles estavam tomados por essas dúvidas. Isso acontece na nossa vida. Quantas pessoas que nesse momento estão no meio de grandes flagelos estão pensando: por que eu estou passando por isso? Aonde está Deus que não vê tudo que está acontecendo na minha vida, está acontecendo na minha casa? Mas escute-me bem. Quando Jesus entra, Ele muda a situação. O que eu tenho que aprender, irmãos, é que eu tenho que deixar Jesus tomar o controle da situação. Eu tenho que deixar Jesus ser o Senhor do meu barquinho, ser o almirante do meu barquinho. Eu tenho que deixar o Senhor Jesus dar as ordens, as coordenadas, aleluias, para navegar a minha embarcação. Porque Ele sabe qual é a latitude, qual é a longitude que vai me levar ao porto seguro. Eu desconheço alguém que tentou chegar lá sem Jesus e conseguiu. Agora eu conheço muitos barcos que estavam à deriva no mar da vida, mas que quando, aleluias, viram Jesus caminhando sobre o mar em direção, receberam eles. E quando ele entrou nesse barco, então eles ganharam o norte, eles ganharam o rumo. Deixa Jesus entrar na embarcação da tua vida. Deixa Jesus assumir o controle da tua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele controlar tudo na tua vida. Deixa Jesus tomar as decisões por você. E você vai ver que tudo vai virar bonança. As coisas vão se acalmar. O vento vai parar de soprar. O Espírito de Deus fala comigo aqui, ó, que há pessoas aqui em nosso meio que vocês têm corrido atrás da felicidade, mas vocês não têm conseguido ser felizes. Porque tudo que vocês têm granjeado, têm tentado conquistar, são fúteis e passageiros. E quando você acha que agora sim se encontrou, que tudo deu certo, a escuridão chega novamente. O vento sopra novamente. E a vida começa a ficar difícil novamente. Quem sabe não é hoje o dia de você deixar Jesus subir no teu barco. Quem sabe não é hoje o dia de você entregar a tua vida para Cristo e deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Ah, pastor, mas não é fácil, é tanta coisa, é tanta dificuldade. Ei, só abre a porta e deixa Jesus assumir o controle da tua vida. Só diga isso. Jesus, a partir de hoje eu não remo mais, eu vou deixar o Senhor remar. Aí o Senhor me conduz nessa navegação. Você vai ver que como aconteceu naquele barco, os vendavais vão se aquietar e Jesus vai te conduzir a um porto seguro, a um porto da salvação.
Eu quero encerrar por aqui, porque eu creio que tudo que Deus tinha para falar conosco já falou. Agora a escolha de cada um de nós. A pergunta imperativa para nós na noite de hoje é: quanto tempo ainda nós vamos continuar porfiando? Quanto tempo ainda nós vamos continuar teimando? Quanto tempo ainda nós vamos continuar tentando nós mesmos resolver os nossos problemas? Ei, eu te convido a você pegar essa situação difícil. Eu te convido a você pegar a tua vida e deixar nas mãos de Cristo. Deixar nas mãos de Jesus. Deixar Ele assumir o controle dessa situação. E então achareis descanso para as vossas almas. Que Deus vos abençoe. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de cada um nessa noite, através desta palavra. Amém? Eu convido aqueles que podem se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos estar fazendo uma oração nessa noite.